Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais este vídeo, da nossa série Refutando o Shabat Lunar. E esse vídeo que eu estou refazendo esse vídeo porque da última vez que eu fiz ele, deu um problema no áudio, Tivemos um problema aí no áudio, então estou fazendo novamente este vídeo, E o nosso tema do nosso estudo de hoje é Êxodo 12 e o Shabat Lunar. O Shabat lunar é uma doutrina que tem se espalhado aí pelo mundo afora, pelo Brasil, e tem enganado muitas pessoas, porque essa aqui é uma heresia mortal. Por que eu digo que é uma heresia mortal? Porque no passado, o Roma tentou trocar um dia falso pelo dia verdadeiro, um dia de guarda falso pelo dia verdadeiro. E nesses últimos dias, Satanás tem feito outros modos de fazer essa troca do modo que a pessoa não perceba, ou seja, algo que pareça que seja verdade. E o Shabat Lunar, se você tem um olhar bem direitinho, você olha assim, você jura que é uma verdade, mas não, por trás dessa suposta verdade existe um grande engano. E todas as pessoas que creem no Shabat Lunar, eles acham que ali em Êxodo 12 foi o primeiro Shabat Lunar. Mas nós vamos ver aqui nesse estudo se realmente isso é uma verdade. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. Para dar início ao nosso estudo, vamos falar aqui do primeiro mês do ano, que é o mês de Aviv, Vamos começar aqui falando do primeiro mês do ano. O mês do calendário hebraico, mês de Aviv, quando a cevada atingiu ou passou esta fase. Está lá em Êxodo 13, 4 e Êxodo 23, 15. É chamado de Aviv, ou mês do Aviv. É o primeiro do ano bíblico eclesiástico. Ele começa com o momento do equinócio da primavera do norte, no mês de março. Desde o cativeiro babilônico, este mês tem sido principalmente chamado de Nisan, lá em Neemias 2:1 e Esté 3:7. Então, o mês de Aviv, ou também conhecido hoje como mês de Nisan, é o primeiro mês do calendário judaico. É o primeiro mês. Lá em Êxodo 12 diz o seguinte: falou Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro, os princípios dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Lá em número 28:11 diz: e no princípio dos vossos meses oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. Então, o mês de Aviv é o primeiro mês do ano do calendário judaico, como diz aqui os textos, Algumas pessoas pensam que a partir do Êxodo 12 é que se iniciou esse calendário, mas não. O calendário judaico ele já existia, apenas tinha outras formas de contagem. Aqui, nessa aqui, começa uma contagem já diferente, que é a contagem pelos meses, as fases da lua. Ou seja, se tornaram meses lunares, contando a partir da lua. E uma prova disso, que o calendário judaico já existia, era que Moisés, quando se completou os 430 anos, Moisés já sabia que naquele dia se completaria os 430 anos. Como Moisés sabia se agora que o Criador tinha dado a ordem para este calendário? Fica a questão. Porque Moisés já usava um calendário. Só que a contagem do seu calendário não era baseado com o mês de Aviv, aquele mês sendo o primeiro do ano. Entendeu? Então, o mês de Aviv passou a ser o primeiro mês daquele ano. E ali se iniciou uma contagem, como Aviv sendo o primeiro do mês. Naquele dia se completavam, então, 430 anos. Então, vamos dar início aqui. E outra coisa interessante, quando Abraão recebeu a promessa de que seu povo peregrinaria, que a sua promessa de que o seu povo se multiplicaria como estrelas do céu e que o seu povo passaria pelo momento de cativeiro, um momento de escravidão, foi justamente no dia 15, Eu creio que foi no dia 15 de Aviv,
mesmo ainda não tendo este mês com esse nome, né? Mês de Aviv, foi no dia 15. Então, no dia 15, justamente no dia 15 que o povo saiu do Egito, se completou ali 430 anos. Então, a gente já se vê que já existiu o calendário judaico. E aquele mês ali apenas passou a ser o primeiro do ano. Foi só exatamente isso, ele passou a ser o primeiro do ano. Eu não sei lhe dizer se ele que mês aquele mês, qual era a parte do ano que ele fazia, mas ele passou a ser o primeiro do ano. Então damos continuidade aqui no nosso estudo. Separação do cordeiro, Êxodo 12, versículo 3. Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10 era separado um cordeiro, né? Nós vamos ver mais na frente para que era separado esse cordeiro. No dia 10 de Aviv, se passava 10 dias, e aquele cordeiro foi separado, né? Nós estamos decorrendo aqui o texto, o capítulo todinho aqui, pelos versos, né? Você pode perceber aí. A Páscoa, vamos falar aqui da Páscoa. Está lá em Êxodo 12, versos 6, 11. E o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então aquele cordeiro, que era preso no dia 10, separado no dia 10, ele era guardado até o 14º dia, né, daquele mês de Aviv, até o dia 14, e era então sacrificado à tarde. Essa tarde aqui era ali ao pôr do sol. Vamos ver mais na frente, que era ao pôr do sol. E o verso continua, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Olha só, interessante. E naquela noite. Primeiro fala tarde, segundo fala noite. Por quê? Quando fala aqui à tarde, está falando do pôr do sol. Quando fala aqui à noite, quer dizer que após o pôr do sol, o que é que vem? Vem a noite, né? Então já aquele cordeiro era para ser comido, porque a Páscoa em si, ela representa ali o sacrifício somente. Ali, o sacrifício ali ao pôr do sol é a Páscoa. Mas a sua comemoração, ela se dá continuidade do pôr do sol até o nascer do sol. Vamos ver isso bem mais na frente. Até o nascer do sol. E a prova disso está aqui no verso 9 e 10. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua frisura. E nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Olha só, o cordeiro era morto ao pôr do sol do dia 14, era comida ali durante aquele período daquela noite até o amanhecer. Quando amanhecia não era para sobrar mais nada. E o que sobrasse era então para ser queimado. Então a comemoração da Páscoa se dava ali naquele período, do sacrifício até o amanhecer. Entendeu? Só que após o pôr do sol, já não era mais dia 14. Por que eu digo que não era dia 14? Porque se iniciava outra festa. E vamos ver mais na frente que festa era essa. O verso 11 diz o seguinte: Pois o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa de Yahvé. Então, essa aqui é a Páscoa de Yahvé, comemorada no dia 14 até ao pôr do sol do dia 15. A Páscoa é no dia 14 de Aviv, ao pôr do sol, mas a sua comemoração se estende até o amanhecer. A continuidade aqui. A Páscoa. Vamos saber aqui o que é Páscoa. Em 14 de Aviv, pela manhã, o chametes, alimento fermentado, era eliminado e os sacerdotes do templo preparavam-se para a Pessa, que é a Páscoa. O trabalho secular encerrava-se ao meio-dia. Meio-dia não se fazia mais nada. E se iniciava o sacrifício às 15 horas. Às 15 horas, no caso aqui, 3 horas, né? 3 horas, então, começava ali o sacrifício. Oferenda de peça constituía-se de cordeiros ou cabritos, machos de 1 ano de idade e abatidos pela família. Era permitido um cordeiro por família, em qualquer lugar no pátio do templo.
Olha só, o sacrifício ele começava às 3 horas da tarde e ele ia até o pôr do sol, digamos ali até as 6 horas, né? Eram 3 horas de sacrifício, porque como eram muitas pessoas, né? Era muita gente, então se dava o sacrifício nesse período. E após o sacrifício, então vinha a comilança, né? Vinha comer ali o cordeiro, né? Que se dava início ali depois do pôr do sol até o amanhecer. Dia da Páscoa. Qual é o dia da Páscoa? Vamos ver aqui o dia da Páscoa. Levítico 23, 5. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Yahvé. Números 28, 16. Porém, no mês primeiro, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Yahvé. Josué 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. 2 Crônica 35:1. Então Josias celebrou a Páscoa a Yahvé em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Então aqui já está bem claro, né, que a Páscoa é no dia 14 de Aviv. Dia 14 de Aviv, ao pôr do sol, à tarde, né, como se chama, é a Páscoa. Festa dos Pães Asmos. Capítulo 12, verso 12 a 17. Aqui está, irmão, a festa que eu mencionei ali que vem após a Páscoa, né? Essa aqui é a festa que vem após a Páscoa. Está lá em Êxodo 12, versículo 12, que diz o seguinte: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Yahvé. Aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e lembrar-vos-ei por festa a Yahvé. Nas vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Olha só, interessante. Depois da Páscoa, depois do pôr do sol, o que é que vinha? A noite, né? O verso começa assim: eu passarei a terra do Egito esta noite. Já o verso 14 diz: este dia vos será por memória. Por que aqui fala noite e fala dia? Quando fala noite, está falando do período, né? Do período de tempo. Que período era aquele? Era o período da noite. Quando aqui fala dia, está se referindo ao período do mês, ao dia do mês. Está se referindo ao dia do mês. É por isso que há aquela confusão de muitas pessoas falam com o termo dia. Porque o termo dia, muita gente pega apenas um significado, que é a parte clara. Mas não, o termo dia, vou até fazer um estudo mais na frente sobre isso, ele tem 3 significados, que é tanto parte clara, um período indeterminado e um período de 24 horas. Né? Então aqui fala, este dia vos será por memória. Que dia é aquele? Dia 15, vamos ver isso mais na frente. 7 dias comereis pães asmos. O primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, 7 dias comereis pães asmos. Aí a pessoa diz, mas dia, quando a Bíblia diz dia, ela está se referindo apenas à parte clara, não é noite, dia não é noite. Aí eu lhe pergunto, eu faço a seguinte pergunta: você tem que comer 7 dias, comereis pães asmos. Então você vai comer os pães asmos só durante o dia? E aí? Porque a festa começa à noite, né? Durante o dia, quando o dia já amanhecesse, não era para ter mais nada. Já não se tinha mais nada, porque você não ia passar 24 horas comendo um cordeiro, né? Você não ia passar 24 horas comendo um cordeiro. Então a comemoração tanto da Páscoa como a festa do pães asmos, ela se inicia, ali a comilança se inicia depois do pôr do sol, já no período da noite, e se estendia até o amanhecer. Não, então, quando fala 7 dias, está falando do período ali do mês, do dia 15 até o dia 15 até o dia 22, né?
até o dia 22, 7 dias. E o primeiro dia haverá santa convocação. Também é o sétimo dia, e ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Olha algo interessante, irmãos. O primeiro dia, que era o dia 15, era santa convocação. Era um shabat, mas era um shabat cerimonial. E o último dia da festa também era um shabat. Era um dia solene. Todas as festas judaicas solenes, elas são shabats, elas são sábados. Mas nós chamamos elas de sábados cerimoniais. Por quê? Porque era um sábado onde eram feitas cerimônias. Né? E o verso 17 diz: guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito. Pelo que guardarei a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então aqui diz claramente que o povo saiu do Egito. Que dia o povo saiu do Egito? Nós vamos ver mais na frente. Nós estamos vendo aqui que o povo saiu no dia da festa dos pães ázimos. Né? Nas festas dos pães ázimos é que o povo foi tirado do Egito. E aqui diz que essa festa se estendia por 7 dias. E a comemoração dessa festa se dava após o pôr do sol do dia 14 e se estendia até o amanhecer. Não era o período todo essa festa. Não era o período de 24 horas. Entendeu? Por que não era o período de 24 horas? A comilança do cordeiro? Porque você não ia passar de noite até o dia amanhecer comendo um cordeiro. Né? Agora, a solenidade, o descanso se dava todo o período, das 24 horas. O descanso, né? Mas a comilança ali do cordeiro, com aquelas ervas amargas e os pães asmos, ela só se dava após o pôr do sol do dia 14 até o dia amanhecer. Né? Damos continuidade aqui. Dia das festas dos pães asmos. A festa dos pães asmos era comemorada no dia seguinte à Páscoa, ou seja, no dia 15 de Abibe, e terminava no dia 21, né, do mesmo mês. Portanto, a duração de 7 dias. Eu contradisse ali, eu disse que era dia 22, né, mas é no dia 21, porque é contado aqui o dia 15. Né? Do dia 15 até o dia 21. Certo? Do dia 15 até o dia 21. Era 7 dias de comemoração. Eu falei 22, mas corrigindo aqui, até o dia 21. E os textos que diz aqui claramente que dia é o dia das festas dos pães asmos, a gente vai ver aqui. Ó. Levítico 23, 6 diz: aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos de Avé. 7 dias comereis pães asmos. Número 28, 17. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Josué 5 e 11. E ao outro dia depois da Páscoa, olha só, o outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães asmos e espigas tostadas. Quer dizer, no outro dia depois da Páscoa. A Páscoa nós sabemos que é no dia 14, é o pôr do sol. Qual é o outro dia que vem após a Páscoa? Dia 15. Então, após o pôr do sol, não é mais dia 14, é dia 15. É o dia das festas dos pães asmos. Entendeu? E naquele mesmo dia, qual dia? Dia 15, eles comeram do fruto da terra e os pães asmos juntos. Entendeu? Eles não comeram no dia 14, eles comeram foi no dia 15. Porque foi no outro dia. Aí eu me pergunto, aquelas pessoas que pegam o termo dia apenas como parte clara. Você está aqui no dia 14, ao pôr do sol, terminou o pôr do sol, chegou a noite. Já é outro, aqui está dizendo que já é outro dia, mas não é noite? Como é que é dia? O texto está dizendo que é dia, mas já é noite, não é dia. Por quê, irmão? O termo dia aqui está se referindo ao período de 24 horas. Na mudança de um dia, de um tempo para outro. Na mudança do dia 14 para o dia 15. Quando faz essa mudança do dia 14 para o dia 15, a Bíblia usa o termo dia, mas se referindo a um período de 24 horas. Então, se nós estamos vendo aqui que a Páscoa é no dia 14, ao pôr do sol, e ao terminando a Páscoa, já se inicia o dia 15,
Então é claro, irmão, que quando termina-se um dia, inicia-se outro. Entendeu? Então, o, 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 o dia 14 começa quando? Ele começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. O dia 15 começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. Ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Tá bem claro. Não tem como você terminar um dia, né? Você terminou o dia 14, terminou o dia 14, já é o pôr do sol, chegou a noite. Pronto, passou o dia 14. Aí o dia 15 não vai começar só ao nascer do sol. Ele já começou. Porque se o dia 15 fosse se iniciar com o dia 15 fosse se iniciar com o pôr do sol, então o povo só poderia comer o cordeiro com as ervas amargas após o nascer do sol. E nós vemos aqui que não, que eles começaram a comer naquela noite, daquele dia 15. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Como eles pegam o termo dia e faz essa confusão? Então é bem simples, irmão. Se o dia 14 terminou com o pôr do sol, é claro que vai se iniciar um outro dia. Já o dia 15, terminou-se uma festa, inicia-se outra. Entendeu? Então tá bem claro que a festa dos pães asmos é do dia 15 de Aviv, começa no dia 15. Após o pôr do sol, começa com a noite. Né? Começa com a noite. Vamos ver mais provas nisso. A morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite, que Yahvé feria todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Deixa eu falar aqui algo interessante, irmão. Lá em Êxodo 12, aqui em Êxodo 12, Deus disse que vai passar ali na noite, ele vai passar na noite ali, né? Ele não fala o período, diz que vai passar a noite. Então, como ele não dá a certeza do horário que vai passar, ele diz, olha, até amanhã de manhã ninguém sai. Ninguém sai das suas casas, que eu vou passar de noite, eu não vou. A hora aqui eu não vou dizer a hora. Mas ninguém sai à noite, até o dia amanhecer. Porque quando o dia amanhece já não é mais noite, né? Então, durante todo aquele período de noite, ninguém sai de casa. É por isso que Yahvé, o Eterno falou ali, para ninguém sair até o amanhecer. Por quê? Porque ele não deu o horário que ia passar. Né? Mas aqui já no verso 29 a gente vê o horário que ele passou, que foi a meia-noite. Né? Aconteceu que a meia-noite, meia-noite de que dia, irmão? Pergunto, do dia 14 ou do dia 15? Do dia 15, por quê? Porque já era a festa dos pães asmos. E o verso 30 diz o seguinte: e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então, o anjo do Eterno passou ali à meia-noite. Após a meia-noite, houve aqui ali, vamos dizer, ali uma questão de 30 minutos. Houve ali 30 minutos ali, o anjo passou, né? Então, o faraó se levantou, digamos ali que o faraó se levantou ali, 1 hora da noite, né? 1 hora da noite. O faraó se levantou ali, viu aquele clamor todo, aquelas pessoas mortas. Então, imediatamente mandou chamar Moisés. Verso 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir a Yahvé como os tem dito. Então, irmão, pela leitura aqui, a gente tem na mente já um cronograma dos acontecimentos. Olha só o cronograma. 6 horas da tarde, pôr do sol, Páscoa. Terminou, chegou ali, aqueles 7 horas mais ou menos ali, já iniciando-se a noite. Começa ali a festa dos pães asmos. O pessoal começa a comer ali, né? Pega o sangue ali, passa nas obreiras da porta e tal. Entra para dentro de casa e começa ali então a comer aquele cordeiro. Aí estava aquela festa, comendo. Chega meia-noite, tem aquele acontecimento. O anjo passa e começa a matar os primogênitos. Então, imediatamente, Faraó ali se levanta, vamos dizer ali meia hora depois, Faraó se levanta e manda chamar Moisés. Então, aquele diálogo entre Faraó e Moisés, digamos ali que durou mais uns 30 minutos, né? Então, temos aí, em média, aí, de 1 hora e meia, já era 1 hora e meia da noite, Moisés então sai da presença do Faraó. Então, ao chegar o povo ali, digamos que já eram umas 2 horas da manhã, né? Essas 2 horas da manhã nós contamos, o povo antigamente,
lá no Egito, o povo de Israel contava a noite por vigílias. A primeira vigília, a vigília era dividida em 3 períodos, ou seja, de 4 em 4 horas. A primeira vigília se iniciava-se às 6 horas da tarde, ao pôr do sol, e até às 10 horas, era a primeira vigília. A segunda vigília se dava das 10 horas até as 2 da manhã, ou às 2 da noite. Acostumado falar 2 da manhã aqui, por causa do nosso país, né? Às 2 da noite. Então, às 2 da noite, quando Moisés foi ali falar para o povo se preparar para sair, já era o período da segunda vigília. Então a duração ali que o povo se preparou foi tão apressado, foi uma coisa tão apressada, eu digo que ali, quando eles já se iniciaram a sair, mais ou menos ali umas 2h30, né? Umas 2h30. Então, a gente dá para entender que o povo saiu do Egito no dia 15, na segunda vigília, às 2 da noite. Vamos ver um cronograma mais na frente que eu preparei aqui. A saída do Egito, dia ou noite, né? Foi dia ou foi noite? E aconteceu que, passado 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Yahvé saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará Yahvé, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Yahvé que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Olha só, esse texto aqui, ele dá uma confusão na mente daquelas pessoas que acreditam que dia significa apenas a parte clara. Significa apenas o nascer e o pôr do sol. Por que eu digo isso? O texto aqui diz assim, que passou-se 430 anos, naquele mesmo dia, olha só, naquele mesmo dia, e nós vimos que o povo de Israel saiu foi de noite. E o próprio texto aqui já diz, ó, naquele dia, todos os exércitos de Israel saíram da terra do Egito. Então está dizendo que saiu no dia, né? Esta noite se guardará Yahvé. Olha, tem que guardar a noite. Por que a noite? Porque nela foi tirado do Egito. O povo foi tirado do Egito naquela noite. Mas o texto 41 está dizendo o dia. Então fica essa confusão, se nós cremos da maneira que eles estão crendo. Mas vamos crer aqui da maneira correta. Qual é a maneira correta? O termo dia ele significa um período de 24 horas, significa um tempo indeterminado e também significa a parte clara. Então aqui, qual é o significado dele aqui? É parte clara? Não, porque era noite. Então o significado do termo dia aqui não é parte clara. Qual o termo usado? É do período de 24 horas, porque naquele mesmo dia, qual dia? Dia 15 de Aviv. Está se referindo ao dia 15 de Aviv. Esta noite, ó, está referindo-se ao período, né? O período, porque era uma noite. Entendeu? Então foi no dia 15 de Aviv, à noite, no período da noite, que os filhos de Israel saíram do Egito. E Números 33, 3, ele declara claramente: partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Alguns estão dizendo aí que eles saíram após o pôr do sol do dia 15, mas nós vimos claramente que não. E vamos ver mais na frente o cronograma desde a Páscoa até a saída do povo ter saído do Egito, o povo de Israel, né? Vamos ver mais na frente. Então, nessa parte, na questão de dia, irmãos, eu quero fazer aqui uma reflexão um pouquinho, falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu falei ali no primeiro estudo, mas vou falar aqui mais detalhado. Lá em Gênesis 1, 5 diz o seguinte: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamam noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja iluminado na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles sinais para tempo determinado, para dias e anos. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor governar a noite. O primeiro dia da criação, o que é que nós tivemos? Nós tivemos luz, tivemos dia, tivemos trevas e tivemos noite, né? Então, para ter o primeiro dia, precisou-se da luz,
que ela foi chamada do dia, precisou do dia, da luz. Também precisou-se da trevas, que é a noite. Então, o primeiro dia, ele foi composto de luz, né? E também de trevas. Agora, quando se iniciava a contagem deste dia? Foi a partir da luz ou foi a partir das trevas? A continuidade do texto diz o seguinte: foi tarde e manhã o dia primeiro. Se aqui tivesse e foi manhã e noite, ou e foi luz e trevas, aí nós poderíamos concordar com essas pessoas. Porque elas têm a contagem do dia a partir do nascer do sol. Mas aqui diz claramente, foi tarde e manhã. Tarde, para nós o que é tarde? Aqui no nosso país, tarde ela começa ao meio-dia e vai até o pôr do sol. Como nós vimos em alguns textos da Bíblia, você pode perceber, em Israel, tarde, ele é um período que ele significa tanto ali o período do pôr do sol, como o iniciar de um outro dia. Tarde, referir-se nas escrituras, se refere ali ao período do pôr do sol, o período de transação do começo de um outro dia. Por isso que diz tarde e manhã. E manhã aqui se refere a qual período? Refere-se ao período da luz, né? Então, o período da luz, o período que o sol governa é um período de 12 horas. Então, amanhã é o período da luz, um período de governo de 12 horas. E o período da tarde? Se formos pegar em nossa mente a tarde de nosso país, ele só tem um período do meio-dia até o pôr do sol de 6 horas. Então ficaria um dia não de 24 horas, mas um dia de 18 horas. 12 mais 6. Entendeu? Então essa tarde aqui se refere ao início da noite, ao período das trevas, que é um período também de 12 horas. Entendeu? Então houve tarde, olha só que lá na Páscoa, lá, e sacrificareis à tarde. Né? Sacrificareis à tarde. Então a tarde é o início da noite. Você pode pegar o termo tarde em hebraico aí, a gente vai ver mais na frente aqui sobre isso. Então, para se fazer um dia de 24 horas, um período de 24 horas, nós precisamos da luz e precisamos das trevas. Tem que ter uma tarde e tem que ter uma manhã. E não manhã e tarde, mas tarde e manhã. Se não tiver uma manhã e uma tarde e uma manhã, não é um dia de 24 horas. Entendeu? Então esses dois luminares, eles foram feitos para separar o dia e a noite. E eles servem também o quê? Olha, interessante. Sejam eles para sinais para determinar tempos determinados para dias e anos. Então, para contar o dia e para contar os anos, você precisa do sol e da lua. Entendeu? Você precisa do sol e da lua. Mas as pessoas estão contando os dias aí usando apenas o sol, usando apenas a parte clara. Então fica sem lógica. Essa tarde aqui que se refere, não é a tarde que nós conhecemos do período do meio-dia até ao pôr do sol. Porque você não pode dizer que o amanhecer do sol está começando uma tarde. Não existe uma tarde começar ao nascer do sol. Entendeu? Então essa tarde aqui se refere ali ao período do pôr do sol, estendendo-se até o nascer do sol, que dá um período de 12 horas. Então fica bem claro. Então depois que Deus criou os dois luminares ali, como é que nós vamos contar o dia e o ano usando os dois luminares? Como é que nós vamos contar o dia e o ano usando os dois luminares como manda Gênesis 1:14? Simples. Aqui embaixo está aqui, ó. Vai ter luz, vai ter trevas. Vai ter o sol, vai ter a lua. Vai ter o dia, vai ter a noite. Manhã e tarde. No caso aqui eu troquei, né? Era tarde e manhã. Houve uma troca aqui. É que é uma confusão tão grande aqui nessa questão de manhã e tarde, né? Questão de termo dia, se referir apenas à parte clara. É uma coisa que faz tanta confusão na mente das pessoas que a gente às vezes se leva para isso, né? Mas é uma coisa que fica meio sem lógica.
Porque se você começar a sua contagem do dia pela manhã, primeiramente que você não vai ter base bíblica lá em Gênesis, né? Porque lá não está manhã e manhã, ou manhã e noite, entendeu? Porque se está amanhã, quando fala manhã, se refere ao período durante o dia, a parte clara. Manhã se refere à parte clara, a parte da luz, o domínio do sol, né? Então, se nós temos aqui amanhã, né? Temos aqui amanhã, está aqui amanhã. O que que envolve amanhã? Envolve luz, envolve dia, parte clara. Então, se manhã envolve luz, parte clara, é lógico que tarde envolve trevas, envolve noite. Né? Porque o mesmo período de tempo que tem amanhã é para ter essa tarde. Se tivessem colocado, o Eterno tivesse colocado noite no lugar desse termo tarde, por causa do nosso linguajar no nosso país, ficaria até mais fácil, né? Ficaria até mais fácil. Mas não. Aqui, ele fala aqui do início da contagem. Por exemplo, manhã. Amanhã começa com o nascer do sol, né? Amanhã começa com o nascer do sol. Então, do nascer do sol até o pôr do sol é manhã. Então, essa tarde aqui é claro que é do pôr do sol até o nascer do sol. Veja só, e foi a tarde, ou seja, eu vou falar aqui de uma outra maneira. E foi do pôr do sol até o nascer do sol. E do nascer do sol até o pôr do sol, o dia primeiro. Entendeu? Manhã, luz, sol, 12 horas. Tarde, noite, trevas, lua, 12 horas. Então fica bem claro, irmãos. Tá aqui um gráfico aqui, ó. Aqui a lua, lua, trevas, noite, tarde, Erev em hebraico. Manhã, sol, luz, dia, manhã, Buk. Erev é Buk. Então, Yov e foi Erev e a Ebuk, o dia primeiro. Entendeu? E aqui novamente o outro dia. Digamos que aqui é o dia 14. Iniciou-se o dia 14, né? Ao pôr do sol, bem aqui no cantinho, vamos dizer que era o dia 13, se pôs o sol. Então, após o pôr do sol, iniciou-se o dia 14. Aí foi o dia 14, a noite todinha. Bem aqui deu 12 horas. Aí, continuidade. Manhã, ali foi a tarde, 12 horas. Mandei o mouse aqui, 12 horas. Aí dá continuar. Amanhã até o pôr do sol novamente. Então, chegamos aqui no pôr do sol do dia 14. Assim deu 24 horas. Então, já se inicia um novo dia. E essa parte escura aqui, irmão, qual o dia que já vai se iniciar? O dia 15. Então, foi feito o sacrifício bem aqui. Começa o dia 15, vai decorrendo. Pam, amanheceu o sol. Então, se amanheceu o sol, já terminou a tarde ou a noite, né? Inicia-se, então, amanhã. E aí, sucessivamente. Então, temos aqui 2 dias, dia 14 e dia 15, né? Um período, 24 horas de um, 24 horas de outro. Uma tarde e uma manhã. Noite e dia. Noite e dia. Então, essa é a contagem usada lá em Gênesis, né? Você não pode contar só a parte clara, porque vai ficar só 12 horas. Você tem que fazer a tarde e a manhã. Um dia, ele é composto de tarde e manhã. Então, fica bem claro. Dia 14 de Aviv e dia 15 de Aviv. Espero os irmãos ter compreendido aí, né? Mas pelo gráfico, mais ou menos, aí os irmãos vão compreender mais ainda. Então, irmão, um dia de 24 horas, é porque o termo dia, irmão, na Bíblia, ele é interessante, ele usa para vários sentidos, porque o hebraico é um idioma muito pobre, né, de linguagem, como o nosso idioma já é um idioma mais rico, mas nós temos palavra em nosso idioma que um termo significa várias coisas. Por exemplo, pena. Pena, o que é pena? Pena ele significa no sentido de uma pena de um pássaro, a plumagem, pena de um pássaro, uma plumagem, né? Pena. Também significa sentença, quando uma pessoa é condenada, ele pega a pena de tantos anos. E também na parte do sentimento, quando a pessoa sente
um remorso por alguém, assim, rapaz, eu tô com pena de fulano, né? Uma questão já de sentimento. Então, uma palavra só é usada para 3 significados. E assim é o termo dia. O termo dia não tem só um significado. Então, espero os irmãos terem compreendido aí, né? Essa questão do termo dia. Que um dia de 24 horas, quando você vai passar do dia 14 para o dia 15, você tem que usar uma tarde e uma manhã. Uma tarde e uma manhã. Se aqui, vamos digamos que o dia 14, uma semana, um dia aqui, sexta-feira, né? Dia 14 é uma sexta-feira e dia 15 vai ser um sábado. Dia 15 é um sábado. Então, irmão, fica bem claro aqui que essa sexta-feira ela vai terminar com o pôr do sol. Ela vai se iniciar lá com o pôr do sol do dia 13, né? E vai terminar com o pôr do sol aqui. Então, chegou aqui no pôr do sol, terminou a sexta-feira. Então, terminando a sexta-feira vai começar o que, irmão? O sétimo dia. Quando começa o sétimo dia? Vai começar aqui com a parte clara? Não, vai começar aqui já à noite. O sétimo dia já começa com a parte da noite, que é a tarde, chamada lá em Gênesis. A tarde lá em Gênesis significa a noite, as trevas, dominado pela lua. Período de 12 horas, né? Com mais 12 horas, pronto. E bem aqui, no dia 15, já termina, o pôr do sol termina esse sábado. Então fica bem claro, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Entendeu? Fica bem mais claro assim. Vamos dar continuidade aqui. Termos hebraicos no dicionário Strong, né? Tarde, anoitecer, noite ou pôr do sol. Olha só, irmão. Às vezes as pessoas falam, pegam a Bíblia aqui, nós temos a Bíblia aqui na nossa linguagem, português, tarde, pronto. Dia, não, dia que significa parte clara. Dia só significa isso. Sendo que aquela Bíblia, ela foi escrita em hebraico, não foi escrita na nossa língua. Então a gente tem que ver cada termo, o significado lá naquela língua que ela foi escrita e não na nossa língua. Porque se nós pegar no nosso dicionário tarde, ele vai dizer que é um período ali que vai do meio-dia até o pôr do sol. Mas aqui em hebraico está dizendo anoitecer, noite, pôr do sol. Está bem claro, o Strong. Eu nem preciso muito comentar sobre o Strong, porque é um dicionário muito respeitado até mesmo entre essas pessoas que crê que o dia começa com o nascer do sol e crê no Shabat lunar. Eles reconhecem o dicionário Strong como um dos melhores dicionários que já existe hoje. E aqui diz claramente, Erev, tarde. O que significa tarde nas escrituras? Anoitecer, noite, pôr do sol. Entendeu, irmão? Como fica bem claro que aquela tarde houve tarde, houve noite e manhã. Entendeu? Então, se colocasse o termo noite, fica ali até melhor para a gente compreender, né? Eu não sei se já tem algumas bíblias que vem dizendo noite, né? Mas o Eterno falou tarde. Por quê? Porque para o judeu, o que é a tarde? É o início da noite. Interessante, né? A tarde é o início da noite. Eu creio que muitas pessoas que criam no Shabat lunar não sabiam disso, né? Mas agora, irmão, vocês vão ficar sabendo aí. Agora só continua no erro, irmão, se quiser. Só continua no erro se quiser. Porque muitas pessoas continuam no erro por causa daquele ego, aquele eu, né? Para não querer se rebaixar e tal. Mas aqui está claramente, irmão. Tarde nas escrituras é o início da noite. É também o pôr do sol. Nós sabemos que o pôr do sol é o início da noite. Manhã, manhã, romper do dia. Manhã, referindo-se ao fim da noite. Olha só, irmão. Então, tarde e manhã. Ou seja, tarde, início da noite. Passou, terminou a noite e manhã, início do dia. E quando termina ali no pôr do sol, já iniciando a outra noite, então já se inicia um outro dia. Olha o termo dia, irmão. Dia. O termo dia significa o quê? Significa dia, tempo, ano. Dia em oposição à noite, ou seja, parte clara, né? Quando eu estou falando dia, em oposição à noite. E também um dia, período de 24 horas. Como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1. Então, irmão, o termo dia não tem só um significado. Tem vários significados. Os básicos são esses 3 significados, né? Que é um tempo indeterminado, que é a questão aqui de tempo, e também oposição à noite, que é a parte clara, né? E um período de 24 horas. Então, irmão, está bem claro. O dia de 24 horas, ele se inicia à tarde. Vou dizer aqui mais claro, o sábado. Quando começa o sábado, irmão?
O sábado começa com a tarde, com o anoitecer, com a noite, e vai até o outro anoitecer. Porque se o sábado, digamos que o sábado caiu no dia 14, ou o sexto dia caiu no dia 14. Então terminou o sexto dia com o pôr do sol. Inicia-se então o sábado, no dia 15. E aquele dia 15 só vai terminar com outro pôr do sol, para poder se completar então tarde e manhã. 12 horas mais 12 horas, igual a 24 horas. Então, irmão, tá bem claro. Só aqui o dicionário Strong acaba com toda essa heresia, né? Até agora nós vimos que não vimos nenhum sábado semanal ali em Êxodo 12. Não vimos até agora. Vamos continuar o estudo. Então, irmãos, eu fiz aqui um cronograma do tempo de Êxodo 12. Fica o seguinte: 10 de Aviv foi a separação do cordeiro, né? Dia 14 de Aviv foi a Páscoa. Se deu-se às 18 horas, primeira vigília. No dia 15 de Aviv foi a festa dos pães asmos, após o pôr do sol, né? O anjo passa à meia-noite. Meia-noite já é a segunda vigília, né? Inicia-se a segunda vigília. Por quê? Porque a primeira vigília vai das 6 horas da tarde, às 18 horas, até as 10 horas. Das 10 horas até as 2 da noite é a segunda vigília. Então, como é meia-noite, está dentro da segunda vigília. Faraó se levanta à noite. Eu botei aqui um período de intervalo de 1 hora, né? Então já é 1 hora da noite, daí é a segunda vigília. Faraó manda chamar Moisés e Arão. Já era 2 horas, botei mais um período de 1 hora. Já era o início da terceira vigília, né? Já era o início da terceira vigília. Então segue-se a saída do povo do Egito. Vamos dizer assim, às 3 horas da noite, né? Eu falei as 2 horas ali, na segunda vigília, mas vendo aqui claramente aqui o cronograma, a gente vê que dá para entender aqui que o povo saiu do Egito mais ou menos às 3 horas da noite, no período já da terceira vigília, né? A terceira vigília diz o seguinte: o povo de Yahvé saiu do Egito no dia 15 de Aviv, após a meia-noite, que o anjo de Yahvé destruiu todos os primogênitos do Egito. Pela narrativa dos acontecimentos de Êxodo 12, percebe-se que a saída do povo se deu no começo da quarta vigília. No caso aqui, é no começo da terceira vigília. Eu coloquei aqui quarta vigília, porque depois ali no tempo de Jesus, as vigílias já era contada, já era quarta vigília, né? Não era mais 3 vigílias que nem antigamente. Já era dividido em 4 vigílias. Então eu me esqueci de fazer a correção. Deu no começo da terceira vigília, ou seja, às 3 horas da noite do dia 15 de Aviv. Então, irmão, se nós formos fazer um cronograma da saída do povo do Egito, vamos ter mais ou menos uma base aí das 2 às 3 horas da noite do dia 15 que o povo saiu do Egito, né? Você pode fazer aí, pode estudar direitinho aí que você vai ter mais uma ideia de que foi mais ou menos isso. E vimos também, irmãos, que até agora, não encontramos um texto falando que aquele dia 15, era um sábado semanal. Pelo contrário, era a festa dos pães asmos junto com a festa da Páscoa, ou seja, sábados cerimoniais. Entendeu? E vamos ter uma prova disso, que não teve um sábado semanal. Sábado semanal ou anual? Sábado semanal ou anual? 15 de Nisan. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fresura. E nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Então o que está dizendo? Que naquele dia, irmão, se podia assar carne, fazer fogo, coisas que não eram permitidas em Israel no dia do sábado semanal. E nós vemos aqui, ó, sábado semanal não podia acender fogo. Está lá em Êxodo 35, verso 3. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então, como é que eu vou dizer que aquele dia era um dia de sábado? Pela seguinte questão. Primeiro, eles assaram a carne no fogo. Acenderam o fogo, né? Acenderam o fogo. E segundo, eles saíram do Egito no dia 15, naquela noite. Entendeu? Então não podia sair, se fosse um sábado, não podia
ter aquele trabalho de desarmar acampamento, armar acampamento e fazer aquela jornada. Não era permitido fazer jornadas no sábado. Então, até aquele momento ali, irmão, o povo judeu, o povo israelita que saiu do Egito, ainda não tinha guardado o sábado. Eles não guardavam o sábado ainda. Como estavam sendo escravizados, eles não guardavam o sábado. A primeira guarda do sábado, depois que o povo saiu do Egito, se dá lá em Êxodo 16, que é o nosso próximo estudo. Entendeu? Então vemos aqui, irmão, aquele sábado, dia 15, não era um sábado semanal. Era um sábado cerimonial, dia das festas dos pães asmos, onde se podia assar, onde se podia fazer fogo, coisa que não era permitido no sábado semanal. Então fica bem claro aqui, né? Tá bem claro. Então finalizamos aqui nosso estudo, decorremos todo o capítulo 12, não vimos em parte nenhuma o sábado semanal ali sendo guardado. Aprendemos um pouco sobre a questão de dia, quando é que termina um período de 24 horas e começa outro, quando é que termina a sexta e começa o sábado, que o sábado tem que começar com a tarde, entendeu? Tem que começar com a tarde, é de uma tarde a outra, de um pôr do sol a outro, e essa tarde significa o anoitecer, o começar da noite, né? E não como temos em nossa mente, do período de meio-dia até o pôr do sol. Então, peço aos irmãos que divulguem esse vídeo, ajude nós a divulgar esse vídeo para que outras pessoas, irmãos, possam esclarecer na sua mente que é desse perigo que está correndo, que é trocar o sábado verdadeiro pelo sábado falso. Está guardando um período, somente um período, uma parte de descanso e deixando outra, transgredindo a outra, guardando apenas o período da parte clara. Então, irmãos, curte aí nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, indique para um seu amigo, compartilhe na sua rede social, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, ajude-nos a fazer esse trabalho. Aqui eu não vou pedir oferta de vocês, eu não vou pedir dízimo, eu vou pedir ajuda para vocês para fazer esse trabalho. O trabalho que eu estou tendo aqui, estou fazendo de minha espontânea vontade, com meus próprios recursos. Eu quero apenas, irmãos, que vocês divulguem. Divulguem esse vídeo, espalhem aí pelas redes sociais. Né? Que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, que elas possam abrir a mente para o que está acontecendo. Nós temos aqui o link do nosso site, adventistasremanescentes.com.br. Temos a nossa página no Facebook, curtam aí a página do nosso Facebook, Adventistas Remanescentes. Temos aqui também o nosso WhatsApp, né? O meu WhatsApp aqui, se você tiver alguma pergunta, algum elogio, alguma sugestão, adicione aí no WhatsApp, né? E nos procure. Temos também o nosso e-mail, quiser mandar alguma coisa por e-mail, adventistasremanescentes@gmail.com. E temos aqui uma novidade, irmão. Temos uma novidade que está sendo um sucesso, né? Graças ao Eterno. Está sendo muito bem aceito, um ótimo trabalho que eu fiz, né? Com a ajuda e o conhecimento que Deus me deu, que é o nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo. Todo esse estudo que eu estou fazendo aqui e muitos outros estudos vai estar nesse aplicativo. É um aplicativo rico em estudo. Nós temos aí mais de 100 estudos em vídeo, temos estudo em PowerPoint, né? Coisas que você nunca viu. Temos aqui o Inário, temos a nossa loja virtual onde você pode comprar bíblias, livros, temos dicas de saúde, temos a nossa rádio online com hinos maravilhosos. Então, baixe o nosso aplicativo, você vai lá no Play Store, digita Adventistas Remanescente, você vai ver lá nosso aplicativo, você baixa. Não esqueça, irmão, não esqueça quando você for baixar nosso aplicativo, fazer seu comentário e dar 5 estrelas. Por quê? Porque você dando 5 estrelas, você está ajudando nosso aplicativo a subir para o topo, ficar em primeiro ali. Quando você pesquisar alguma coisa sobre Adventista, vai aparecer nosso aplicativo e as pessoas vão ver e baixar e vai ajudar elas a ter conhecimento da verdade. Então, como você pode nos ajudar? Dando dinheiro? Não, você não vai nos ajudar espalhando o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, curtindo a nossa página e baixando o nosso aplicativo, dando 5 estrelas. Então, encerramos nosso estudo por aqui. Espero ter clareado a mente de vocês, ter entendido o perigo que estamos correndo ao crer nessa doutrina. Então, irmãos, que aqueles que creem nessa doutrina, estude mais, visualize esses nossos vídeos, nossa série de estudo, para não cair neste engano. Tenham todos um bom dia, fique na paz do Eterno.